Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 4, do segundo ano do ensino médio. Mas antes de iniciarmos a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Aí a gente vai precisar relembrar a fórmula da combinação, né? Então, a combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial multiplicado por p fatorial. Então, vamos lá. A combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 vai ser igual a 6 fatorial dividido por n menos p, 6 menos 2, 4 fatorial, e depois a gente ainda vai colocar aqui multiplicando, né, o p fatorial. O nosso p é o 2, então vai ficar 2 fatorial. Agora a gente vai escrever de uma forma simplificada para a gente poder fazer a simplificação aqui, né, da nossa divisão. Então nós temos aqui 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. A gente corta o 4 fatorial e o outro 4 fatorial aqui de cima. E agora nós temos 6 vezes 5, 30. E 30, 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2, né? Então 30 dividido por 2 resulta em 15. Questão número 2. Numa sessão em que estão presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos para uma comissão que vai estudar um projeto do governo. De quantos modos diferentes poderá ser formada a comissão? Então aqui a gente também vai ter uma combinação para fazer, né? Lembrando que quando a ordem das posições não altera o resultado final, sempre vai ser uma combinação. Então vamos lá. Aqui está a nossa fórmula, a combinação de n elementos tomados P a P é igual a fatorial de n dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Nós temos 18 deputados, então é a combinação de 18 elementos tomados 4 a 4. Aqui no nosso n fatorial vai ser 18 fatorial. N menos P, 18 menos 4, 14 fatorial. E o nosso P aqui, que é 4, a gente vai colocar o 4 fatorial. Combinação de 18 elementos tomados 4 a 4, nós vamos escrever o 18 fatorial como 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Tudo isso sobre 14 fatorial vezes 4 fatorial. A gente vai cortar aqui. Nós já podemos pegar esse 4 fatorial aqui e colocar o resultado aqui embaixo para poder simplificar mais adiante. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3, que dá 12, e 12 vezes 2, que dá 24. E depois 24 vezes 1, 24, né? Então, a gente já poderia trocar aqui esse 4 fatorial por 24, para facilitar a nossa simplificação aqui. Então, a combinação de 18 elementos tomados 4 a 4. O 24, a gente pode simplificar com o 18 aqui dividindo por 6. E aí 24 dividido por 6 vai dar 4, que eu já vou simplificar aqui também com o 16 para eliminar o meu 24. Né? Eu vou simplificar 24 por 6, que vai dar 4, e depois eu vou simplificar por 4 de novo. Tá? Então aqui embaixo vai ficar 1. Então aqui em cima vai ficar 18 dividido por 6, 3. 17 eu não mexi. O 16 eu simplifiquei com o 4 que restou da simplificação de 24 por 6. Então 16 por 4 fica 4. E o 15 como ele está ali mesmo. E aí a gente sabe que dividir por 1 não vai alterar nada, né? Elemento neutro na divisão, então a gente nem vai colocar aqui o resultado. E aí a gente tem que fazer então 3 vezes 17 vezes 4 vezes 15, que vai resultar em 3.060. A próxima atividade, 8 estudantes fizeram um trabalho em grupo, mas apenas 3 deles deverão apresentá-lo para a turma. De quantos modos podem ser escolhidos os 3 que farão a apresentação? Então, mais uma vez, a ordem das posições não altera o nosso resultado. Então, mais uma vez, nós vamos fazer uma combinação. Agora, uma combinação de
8 estudantes tomados 3 a 3. Então, já substituindo aqui na nossa fórmula, nós vamos ter 8 fatorial sobre n menos p. 8 menos 3, 5, né? Então vai ficar 5 fatorial vezes 3 fatorial. Já substituí aqui na nossa fórmula. Agora nós temos aqui a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Vou pegar o meu 8 e vou escrever numa forma que dê para simplificar com o meu 5 fatorial. A gente vai cortar aqui agora. E agora a gente pode, o 3 fatorial aqui. Quanto que é 3 fatorial? É 3 vezes 2, que dá 6. 6 vezes 1, 6. Então a gente pode vir aqui, ó, cortar o 3 fatorial com 6, porque o 3 fatorial dá 6. E aí, como ele está multiplicando em cima e está multiplicando embaixo, a gente pode fazer essa simplificação. E aí sobra 8 vezes 7, que é igual a 56. E agora, para fazer a número 4, dessa atividade para frente, estão misturadas as questões. Então, às vezes a gente vai ter que utilizar a permutação, às vezes arranjo e às vezes combinação. A gente vai ter que tomar cuidado e analisar a situação para ver o que ela pede. Na número 4, nós temos a seguinte situação. Se Mônica quiser organizar 9 livros em sua estante, de quantas maneiras ela pode fazê-lo? Letra A. Escolha o tipo de situação que esse problema representa, permutação, arranjo ou combinação. Essa situação aqui é a mais fácil da gente identificar, né? Toda vez que você tiver uma quantidade de termos e uma quantidade de posições iguais, a gente sempre vai fazer uma permutação. Aqui é como se fosse a fila com pessoas, né? A gente vai permutar, a gente vai combinar todas as pessoas em todas as posições. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma permutação. E como que a gente calcula a permutação? Respondendo a letra B agora, né? Escreva a expressão que permite encontrar o resultado pedido e em seguida calcule. Então a permutação é o fatorial dos elementos, né? Então eu tenho aqui 9 elementos, então a permutação aqui, a quantidade de formas diferentes que eu vou conseguir organizar esses 9 livros, é o fatorial de 9. E o fatorial de 9 é igual a 362.880. Ou seja, é possível organizar esses 9 livros aqui na estante de 362.880 formas diferentes. Agora, na atividade número 5, em um campeonato de futebol participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar-se entre si, quantas partidas devem ter essa rodada? Eu acho que aqui no lugar de rodada deveria ser turno a palavra, né? Porque o que dá a entender na pergunta é que desses 10 times, todos os times vão ter que jogar um contra o outro, né? Quando a gente fala rodada aqui, a gente teria 5 jogos, né? Mas aí nem precisaria fazer cálculo, então vamos imaginar que fosse o turno aqui, né? E vamos imaginar que é um torneio onde todas as equipes devem jogar uma com a outra. Aí agora a gente vai fazer a seguinte análise. Imagina o seguinte, como aqui está falando que os times devem se enfrentar, né, jogar entre si, todos contra todos, subentende-se que vai ser uma única partida entre dois times, né? Então imagine o seguinte, faz diferença eu sortear o time A primeiro e depois o time B e eles fazerem um jogo? Se eu sorteasse o time B e depois o time A, mudaria alguma coisa? Não mudaria absolutamente nada. Então a ordem não tem importância nenhuma. A ordem do sorteio. Se vai ser um jogo só entre os times, nenhum tem nenhum benefício, vamos dizer assim. Então, independente da ordem que for o sorteio, o jogo vai acontecer. Então, a ordem não importa nesse caso. E quando a ordem não importa, aí a gente está fazendo uma combinação. Tá? Se a ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, combinação. Vamos então colocar aqui a nossa fórmula. Combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, que multiplica p fatorial. Então, agora vamos fazer a substituição. A combinação de 10 elementos tomados 2 a 2 é igual a 10 fatorial, né? Eu tenho 10 elementos, dividido por n menos p, 10 menos 2, 8 fatorial, e o nosso p aqui, que é o 2, então a gente coloca o 2 fatorial.
A combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, nós vamos pegar esse 10 e vamos simplificar, vamos escrever num outro formato para poder simplificar o 8 fatorial. Então fica 8 fatorial, 2 fatorial, a gente corta aqui os dois 8 fatoriais aqui. E aí sobra para a gente 10 vezes 9, 90, e 2 fatorial é 2, então 90 dividido por 2, 45. Então é possível a gente fazer aqui 45 jogos nesse primeiro turno do campeonato. E agora a atividade 6, uma atividade que caiu no Enem. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então aqui a gente tem uma tabela, né, onde aqui na primeira linha nós temos a quantidade de jogadores e embaixo o número de partidas. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Aqui a gente já percebe que tem uma sequência, seria possível resolver essa questão sem utilizar a análise combinatória, né? Mas vamos utilizar a análise combinatória porque as atividades estão em cima disso. Então é o seguinte, imagine o seguinte, com 8 pessoas disputando esse torneio, nós temos quantas partidas? Como a gente viu aqui que cada um vai jogar com o outro uma única vez, então a gente tem uma combinação, né? A ordem não importa, tanto faz o jogador A jogar com o jogador B, quanto o jogador B jogar com o jogador A. Dá na mesma. Então nós temos aqui uma combinação, vou colocar aqui a nossa fórmula, combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Combinação de 8 elementos tomados 2 a 2, o nosso n é 8, né? Então a gente vai pôr 8 fatorial aqui. N menos P, 8 menos 2, 6 fatorial, e o nosso P aqui depois, que é o 2 fatorial. Nós vamos escrever esse 8 fatorial num outro formato, para poder simplificar, né? Conforme a gente já viu nas atividades anteriores. Vamos cortar aqui agora. E a combinação de 8 elementos tomados 2 a 2, 8 vezes 7, 56. 56, 2 fatorial é igual a 2, 56 dividido por 2, 28. Resposta, letra E. Agora na questão número 7, uma questão do Enem também. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, né, o nome das escolas que ele colocou, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Então aqui nós temos a tabela com as notas dos jurados, né? Os jurados aqui nomeados por A e B. E aí a gente tem a pergunta: quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola 2? Ou seja, a gente vai analisar aqui os resultados para que a escola 2 seja campeã. Quando a gente no texto aqui é falado para a gente que o campeão vai ser aquele, a escola campeã vai ser aquela que obtiver a maior pontuação. Caso houver empate, será analisado aqui o enredo e a harmonia como critério de desempate, quem conseguiu mais pontos nesse critério. Vale destacar que se a gente olhar aqui na escola 2, ela conseguiu nota máxima pelos 2 jurados. Então, comparando com todas as outras escolas, que é ela que conseguiu a maior nota. Ou seja, o empate é suficiente para a escola 2 ser campeã. Tá? E agora, basta a gente ver quais escolas podem ser campeãs. Olhando aqui o total, a escola 4 se encontra na liderança,
E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ela tire a pior nota possível. Então, se ela tirar 6, para quanto que ela vai? 74, correto? Ou seja, na pior das hipóteses, ela tem 74 garantido. Quais escolas aqui conseguem ultrapassar ou igualar o 74, né? A gente teria que ver depois aqui o enredo e a harmonia. Mas quais escolas aqui conseguem empatar, pelo menos, com a escola 4? Somente a escola 2, né? A escola 1, se ganhar, tirar a nota máxima, ela vai para 65, essa daqui, a escola 3, 60, e a escola 5, 64. Ou seja, a competição aqui está apenas entre a escola 2 e a escola 4. Tá? Então vamos apagar esse 74 aqui. E agora, comparando já, né, o enredo e a harmonia aqui 10 e 10, a escola 4, 9 e 10, ou seja, se empatar, conforme a gente já havia falado, a escola 2 vai ser campeã. Então a gente precisa saber quais resultados são favoráveis para a escola 2. E aqui eu já separei para vocês, né, se ela tirar 10 e a escola 4 tirar 8, é favorável, a escola 2 seria campeã, porque a gente ia ter um resultado igual no final, né? Ambas teriam 76. Obviamente, se com 10 e 8 ela vai ser campeã, com 10 e 7 ela também vai ser campeã e com 10 e 6 também. Se ela tirar 9, aí a escola 4 pode tirar no máximo 7 ou 6. E se ela tirar 8, aí a escola 4 só pode tirar 6, tá certo? Feito isso, para a gente resolver essa questão agora, eu vou colocar aqui uns tracinhos aqui representando as notas das escolas, né? A escola, essa posição aqui vai ser relacionada à escola 2 e essa daqui relacionada à escola 4. Por quê? Porque essas notas aqui, nós já sabemos a combinação que nos são favoráveis. Aí aqui vai faltar a escola 1, a escola 3 e a escola 5. A gente já sabe que o resultado delas não interfere em absolutamente nada, desde que esses resultados aqui aconteçam, né? Então, quantos resultados diferentes nós temos aqui para a escola número 1? Ela pode tirar 6, 7, 8, 9 ou 10. A escola 3 a mesma coisa e a escola 5 a mesma coisa. Esses dois aqui, a gente já viu que são 6 combinações. Nós temos 6 combinações aqui. Então, como se eu já estivesse considerando todas elas, eu vou pegar todas as 6 combinações e vou agora combinar com as notas das outras escolas. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, as outras escolas conseguem 125 resultados diferentes. E agora eu vou combinar com os 6 resultados, que são esses que eu coloquei aqui para vocês. Então, 125 vezes 6, 750. Essa é a resposta do exercício. Na questão número 8, também do Enem, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Aqui nós temos uma situação onde ele basicamente não é para a gente responder o total em si, né? É para a gente encontrar aqui qual situação que a gente poderia desenvolver para encontrar o total de partidas que a gente poderia fazer. Então aqui nós vamos começar imaginando o seguinte: quantos jogos ao todo nós conseguiríamos formar, escolhendo aleatoriamente 2 jogadores no meio desses 10? Claramente, a gente tem aqui uma situação onde se trata de combinação, né? Tanto faz o jogador A enfrentar o jogador B, quanto o jogador B enfrentar o jogador A. Então, apenas relembrando a fórmula, né? Combinação de n elementos tomados PAP é igual a fatorial de n menos p fatorial, vezes p fatorial. Então, nós temos 10 elementos, né? E a gente vai fazer combinações de 2 em 2. O nosso n aqui vale 10. N menos p, 10 menos 2, 8 fatorial. E o nosso p aqui, que é o 2 fatorial.
Note, ó, 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. É muito parecido com isso que está aqui na letra A, né? 10 fatorial, lembrando que aqui não tem sinal, então já é uma multiplicação, esse sinal de multiplicação nem precisaria aparecer. Então a gente já sabe, já chegamos aqui em algo próximo da resposta. Então, nesse momento, ou é a letra A ou é a letra C, né? Os únicos que apresentam um valor parecido com este são essas duas opções. Agora é o seguinte, aqui nós temos o jogo, a quantidade de partidas total. É o total de partidas que a gente pode criar através desses 10 jogadores. Só que a gente sabe o seguinte, ele não quer que 2 jogadores sejam canhotos, né? Então, para não. O que a gente vai ter que fazer? Quantas possibilidades existem desses 2 jogadores sorteados serem canhotos? A gente também vai fazer uma combinação. Quantos jogadores canhotos tem? 4, né? Ó, sendo que 4 são canhotos. Então, se eu fizer uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, eu vou saber quantas partidas eu conseguiria montar, quantas partidas diferentes eu conseguiria montar com 2 jogadores canhotos. Então aqui a gente põe 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Ah lá, 4 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, aqui ele pegou o total e depois tirou a quantidade de jogadores, a quantidade de partidas onde haveria apenas jogadores canhotos. Então a resposta aqui é a letra A. Na questão 9, uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Então aqui, basicamente, é uma combinação, né, que a gente está fazendo, então a gente poderia colocar aqui sanduíches, bebidas e sobremesas. Quantos tipos de sanduíche ele pode escolher? 4. Quantos tipos de bebida? 3. E quantos tipos de sobremesa? 2. Aí a gente multiplica tudo isso daqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então é possível montar 24 combos diferentes 24 combos diferentes nessa lanchonete, tá certo? Então essa foi a nossa correção do PET, volume 2, semana 4 do segundo ano do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo, também compartilhassem com seus amigos para dar aquela força no nosso canal. E logo, logo, saindo o PET 3, a gente volta com as correções das atividades desse novo PET, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Até a nossa próxima.